Senhoras e senhores, voltei para mais uma aula de matemática. Tranquilo, gente? Nas últimas aulas, estávamos revendo sobre os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e beleza, paramos nos racionais. Paramos com o estudo das frações, das operações com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. E agora, será se acabou? Será se acabou conjuntos numéricos? Nananina. Ainda tem mais? Aham, isso mesmo, tem mais conjuntos numéricos aí, gente. Mas será o que está faltando? Porque a gente já viu de tudo. A gente já viu números naturais, que são aqueles caras a partir do 0, 0, 1, 2, 3, beleza? Números inteiros, positivos, negativos. Vimos nos racionais as frações e os decimais. E ainda falta algum? Beleza. Então, deixa eu pensar aqui. Deixa eu usar... será que eu estou sendo irracional com essa fala? Deixei um spoiler da nossa aula de hoje, porque esse é o nosso último conjunto numérico. Gente, na telinha, na nossa aula 15.1, conjuntos numéricos na sua parte 4, conjunto dos números irracionais. Aí, agora apareceu o conjunto dos irracionais. Beleza, mas ainda tem mais? Tem. A gente vai ver esses dois últimos conjuntos, que são os maiores conjuntos, né? Que vai contemplar todos os que a gente já viu, lá desde o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Vamos ver? Então, se liga aí na nossa telinha, porque a gente vai continuar com o conjunto dos números numéricos, né? E a gente vai ver nessa primeira parte os irracionais. E aí eu fico pensando, irracionais, o que serão os números irracionais? Olha que legal, a gente tem uma raiz quadrada de 5 e um rato, né? Um ratinho ali todo, será? Porque ele falou assim, também te chamaram de irracional? Por quê? Então quer dizer que a raiz quadrada de 5 é irracional? Isso aí é um spoiler, viu? Raiz de 5 é irracional? Por quê? Vamos ver? Então se liga aí na telinha, continuando, olha, número irracional. Vamos entender melhor? Beleza, irracional. Vamos ver, gente. E aí a gente vai continuar aqui com a nossa aula no conjunto dos números irracionais. E, como todos os outros conjuntos, a gente tem uma nomenclatura, né? A gente tem um símbolo para representar os números irracionais, que é a letra I, irracionais. Gente, e é por isso que o conjunto dos inteiros não é I, é Z. Por quê? Porque o I é o conjunto dos números irracionais. Certo, gente. Esse conjunto é representado por esse símbolo. Beleza, e onde a gente vê isso? Aí eu trouxe uma situação bem legal aqui, onde a gente vai ver um número irracional. Você sabe o que é a diagonal de um quadrado? Ok, a diagonal de um quadrado de lado quanto? De lado 1 centímetro. Você já calculou a diagonal desse quadrado? Então, nesta aula a gente não vai fazer esse cálculo, né? Da diagonal, vai ter uma aula matemática, olha aí, gente, para a gente calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado está aqui em laranja, né? Bonitinho. E a gente vai calcular, a gente não vai calcular, mas a gente sabe, a gente já vai dizer aqui, que a raiz quadrada, que a diagonal do quadrado é a raiz quadrada de 2. Sério, gente? O resultado é a raiz quadrada de 2. Essa diagonal aqui, ó, em laranja, é raiz quadrada de 2. Essa distância aqui, ó, essa diagonal é a raiz quadrada de 2. Beleza, e quanto que vale o resultado da raiz quadrada de 2? Qual é o resultado?
Eita, olha só que número aqui. Esse número a gente vai obter aqui, a gente obteve na calculadora, ó, 1,4142135624 e continua infinitas vezes se repetindo ali depois da vírgula. E aí a gente percebe que esse número, ele não é periódico. Periódico a gente viu que é aquele número que se repete depois da vírgula. Se fosse 1,424242, você está vendo que o 4 e o 2 está se repetindo infinitas vezes. Mas a gente não tem essa sequência. A gente tem ali, olha, uma série de infinitas casas decimais depois da vírgula e ele não está se repetindo, não é um período, então não é uma dízima periódica. Então não vamos confundir um número irracional com uma dízima periódica. Toda raiz quadrada que não for exata, não for um quadrado perfeito, não for exato, é um número irracional. Vai ser um número não periódico, né? Vai ser um decimal não periódico. Então, a raiz quadrada aí de 2, representando a diagonal do quadrado, é um número irracional. Beleza, beleza. Então, é um número cuja representação decimal tem infinitas casas não periódicas depois da vírgula. Isso é um número irracional? Sim, galera, sim. Mas muito cuidado, como eu falei, não confunda um número irracional com uma dízima periódica. Tá aqui, a gente trouxe bonitinho aqui o exemplo de uma dízima periódica e aqui é o exemplo de um número irracional. Tá vendo aqui que o 3 é o período da dízima, eu posso representar 2,3 e uma barrinha em cima para dizer que o 3 é o período da dízima. E aqui a gente não tem um período, aqui é um número irracional. Uma vez que pode ser representado de maneira semelhante, não pode, né? Não, que pode ser representado de maneira semelhante, não pode, né? Não são semelhantes, então a gente vai dizer que eles são diferentes. Tranquilo? Tranquilo, então. Aí eu vou perguntar para vocês. A gente viu, beleza, comigo, aqui na telinha não, olho no olho. Eu gosto de falar olho no olho, por quê? Porque eu falo com vocês aqui e aí eu vejo se vocês estão prestando atenção e estou vendo que está todo mundo prestando atenção. Que legal, que legal. Então, você lembra do número π? Essa letra grega, o famoso número π. Será que ele é um número racional ou irracional? E aí eu vou ficar pensando, agora eu vou ter que raciocinar, né? Eu vou usar o meu racional para entender que o π ele é um número irracional. Certinho, certinho? E como a gente vai ver isso? A gente vai ver uma atividade externa que foi realizada por 2 professores companheiros vocês já conhecem, não sei se vocês não conhecem, mas vocês vão ter oportunidade de conhecê-los. Vamos lá para a nossa atividade? E aí a gente vai, através dessa atividade, é uma atividade interativa que foi realizada. Você pode fazer também essa atividade que você vai encontrar o valor de π. Aí, quanto que vale esse π? Eu já sei que ele é irracional, beleza? Ele é irracional, mas quanto que vale? Tem uma maneira de a gente descobrir quanto que vale? Então, a gente fez uma atividade interativa com a participação de 2 professores tops da galáxia, gente. Então, preste atenção na atividade e aí você pode fazer também. Então, de acordo com a atividade interativa de hoje, você vai descobrir o valor de π na telinha. Bora lá, então? Estamos aqui nesse vídeo para mostrar para vocês como encontrar o valor daquele nosso amigo tão usado na matemática, o conhecido π. E como a gente acha esse valor, professor Normal? É bem simples. Na aula nós já aprendemos, né, os elementos da circunferência, então nós vamos precisar de 2, o diâmetro e o comprimento. Dividir o comprimento pelo diâmetro, o resultado é π. Então vamos testar? Aqui a gente vai testar com alguns objetos, né? O que você vai precisar? Você pode fazer isso na sua escola, pode fazer em casa. A gente vai precisar de objetos circulares,
tá? Então você pode usar fita, um CD, uma tampa de panela, e a gente vai fazer o uso também da fita métrica, se você quiser calculadora, ou pode usar a sua mente, e também para fazer as suas anotações, tá certo? Para quem não tiver a fita métrica, você pode fazer o quê? Pega um barbantezinho, você mede com barbante e faz a medida na régua. Na régua, Para linha não, na régua. Para não falar que não fez, que não tem a fita métrica. Boa ideia. E a gente vai usar aqui alguns porque a gente quer comprovar com vocês que toda vez, em todo objeto circular, o resultado é aproximadamente 3,14. Vamos lá então? A gente vai começar aqui com uma fita. A gente tem uma fita colante aqui, ó. A gente vai primeiro medir o comprimento da circunferência. Então, deu aproximadamente 31,6. Anota aí, professor Mau Mau. Tá anotado. 31,6, certo? Certo. Agora a gente vai precisar do diâmetro. Olha aí, o diâmetro aproximadamente 10, né? Passando pelo centro. Lembra que tem que passar pelo centro para ser diâmetro, né? Essa daí eu ia fazer na calculadora. Nem vou fazer mais, porque dividido por 10... dividido por 10 é muito fácil, só trocar a vírgula de lugar. Então, deu quanto? 3,6. 16. Olha aí, aproximadamente 3,14. Bem facinho. Agora vamos fazer com o copo? Olha lá, vamos medir aqui a boca do copo, tá? Vamos fazer com o copo. Vamos medir a boca do copo. Aproximadamente 27. 27. Já anotou. Beleza? E o diâmetro do copo? Vamos ver o diâmetro agora do copo, também passando pelo centro, né? Aproximadamente aí 8,6, passando pelo copo. Professor Maurício, tá nos cálculos, e aí quanto deu? 3,13. Muito bem. Mais pertinho ainda do que... Mais pertinho ainda. Então faça você o teste, você vai comprovar que em toda a circunferência, aproximadamente o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro é 3,14. Que é o nosso π. Tá joia? Beijo no coração, tchau, tchau. Beleza, beleza. Olha, gente, é um tutorial, gente. É um tutorial para encontrar o valor de π. Vocês viram, de acordo com a participação, com os nossos convidados ali, os professores Maurício e Lúcia, que são nossos parceiros aqui também da mediação tecnológica. Então, nessa atividade interativa, a gente fez experimentos com objetos de forma redonda, cilíndrica, né? E aí a gente usou fita métricas e aí papel e caneta para anotar. E aí, olha só, gente, de acordo com as anotações, as medições aí, quando a gente mediu comprimento e diâmetro, quando a gente dividiu, na verdade, comprimento e diâmetro, a gente sempre vai encontrar um número aproximadamente a 3, 3,1, 3,2. Então, como não são medidas exatas, não são medidas precisas, a gente não vai encontrar, mas a gente vai chegar perto de 3,1, 3,14, 3, beleza? E aí essa atividade ela serve para mostrar e você pode fazer também. Então, professor presencial aí, ó, fica a critério você desenvolver uma atividade aí com seus alunos e fazer essas anotações para você descobrir o valor do π, beleza? Então vamos continuar nossa aula? Na telinha, vamos lá então. Então a gente viu aqui que o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então já a gente tem uma circunferência, o raio é sempre aquela distância que vai do meio até a extremidade da circunferência, né? O raio, né? E o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro é dividir a circunferência aí, ó, vamos dizer, ao meio. É o dobro do raio. É 2 vezes o valor do raio, o diâmetro. E toda vez que a gente faz a divisão aqui do comprimento pelo diâmetro, a gente vai encontrar sempre um valor próximo de 3, tá? Então, se a gente conseguir abrir uma circunferência, e aí isso aqui é o comprimento dela, mas não dá para a gente abrir todos os objetos de forma cilíndrica. Mas a gente pode fazer as medições com um barbante, como você viu no tutorial, e aí você pode dividir pelo diâmetro, também faz a medição do diâmetro da circunferência, você vai chegar nesse carinha aqui, próximo de 3, ou um pouquinho maior que 3, que é o nosso famoso π. Certo, certo? Tranquilo, gente. Então, bora lá? Bora em frente? Então,
No século XVII, provou-se que essa divisão constante é um número irracional. Tudo isso a gente quer provar para vocês aqui, que o π ele é um número irracional. Por quê, galera? Porque ele é um número decimal não periódico. Isso mesmo. Essa aqui é a representação do número π, é a simbologia, tá? E ele é uma letra grega, que a gente vai ler π, que é a inicial da palavra contorno em grego. Certo, certo? E aí o valor dele, numas medições mais precisas, a gente tem 3,141592, infinitas casas decimais não periódicas. Por isso que o π, ele é um famoso número irracional. Então, só lembrando aqui, ó, que ele tem infinitas casas decimais e que não é um período, não é uma dízima periódica. Não é uma dízima periódica. Beleza, beleza. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Vamos trabalhar com a equação? De acordo com o que a gente viu nesses experimentos, se a gente divide o comprimento pelo diâmetro, a gente vai chegar num número aproximado a 3, um pouquinho mais que 3, que é o nosso π. Beleza. O que mais que a gente pode dizer? Eu posso dizer que o comprimento é o diâmetro vezes o valor de π. Porque se eu colocar aqui uma regrinha de 3 e multiplicar cruzado aqui, eu vou ter isso aqui. Eu vou chegar numa equação matemática, que o comprimento é o diâmetro vezes o π. Posso chegar em outra coisa também? Isso mesmo. Olha, como o diâmetro é o dobro do raio, então, se o diâmetro é o dobro do raio, eu posso dizer que o comprimento é 2 vezes π vezes raio. E daí que surgiu, isso aqui é uma fórmula bonitinha, beleza, prontinha para você calcular o comprimento de qualquer circunferência. Beleza? Com essa fórmula, você chega ao comprimento de uma circunferência. E o comprimento de uma circunferência, ela vai depender sempre do raio da circunferência. Certo, certo? Olha, eu tenho uma circunferência aqui. Vamos dizer que aqui o raio dessa circunferência é 3 centímetros. Se for 3 centímetros, então, qual é o comprimento dessa circunferência? Qual é o valor desse contorno aqui? Quanto que é o valor desse contorno? Qual é o comprimento? O comprimento da circunferência é isso. Então, eu tô vendo que depende do valor do raio. Então, é só calcular o comprimento da circunferência, vai ser 2 vezes π vezes o raio. E o raio vale 3. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, que é 3. Então, o comprimento, multiplicando tudo aqui, 2π vezes 3 vai dar 6π. E o π é 3, geralmente a gente usa 3,14. E aí, 6 vezes 3,14 vai dar o comprimento dessa circunferência de raio 3. E aí, o que vai mudar? Vai mudar somente o raio. A circunferência, o comprimento de uma circunferência depende do raio da sua circunferência. Certinho, certinho? Então, não esquece, anota aí essa fórmula que você vai utilizar muito ainda, ó, que o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. 2πr. Certo? Certinho, né, gente? Comprimento da circunferência está aí, então já foi. E o conjunto dos números irracionais. A gente viu que são representados aí por... Agora a gente tem uma abrangência maior, né? A gente tem aqui os racionais. Os racionais. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Canetinha, beleza. E aí a gente tem aqui os irracionais. Olha onde estão os irracionais, gente. Os irracionais, ele está dentro desse conjuntinho aqui, olha. Ele é um subconjunto dos reais. Tá vendo? Somente dos reais. Mas a gente vai já ver esse conjunto aqui dos reais. E aí dentro dos reais está os racionais, os inteiros e os naturais. Agora sim a gente tem um diagrama completinho aqui.
Bonitinho. Esse subconjunto dos números reais, aqui nós temos os irracionais, certo? Separado dos demais. Na reta numérica, a gente tem essas representações aqui dos números irracionais. Está aqui a raiz quadrada de 2, beleza? Raiz quadrada de 2. Ele está ali próximo daquele cara ali, olha, um pouquinho mais que 1 e menor que 2. Temos aqui a raiz quadrada de 3 também, olha só onde está situada a raiz quadrada de 3. Então, na reta numérica, a gente vai aproximar ali, por quê? Porque não é exato, né, gente? A raiz quadrada de 2, você viu ali que é um número que é muito pequeno, está depois de 1 e é infinitas casas decimais e não periódica, quer dizer que não se repete. Beleza? Na representação numérica já foi, então nós podemos concluir que todas as dízimas não periódicas são números irracionais. Isso que a gente acabou de falar, beleza? E também toda raiz quadrada não exata é um número irracional. Então, concluímos com tudo isso? Então, a gente chega aqui e agora aqui eu quero falar só para vocês, só para concluir, que a gente viu o exemplo de números irracionais. Quem são? Raiz quadrada não exata, beleza? Raiz quadrada de 1 é 1, então, exata, beleza? Não é irracional. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, não tem raiz quadrada exata. Então, são números que? Irracionais. Existe raiz quadrada de 15? Não existe. Então, raiz quadrada de 15 é um número irracional. E a gente viu outro número, um famoso número, a gente acabou de conhecer o famoso π, que também é um número irracional. Então, vai anotando tudo aí, porque esses números são irracionais. Na telinha, a gente viu aqui, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 17, todos esses caras são irracionais. Tranquilo, tranquilo. Ok, gente? E como tirar a raiz quadrada de um número que não é exato, não tem raiz exata? Com a calculadora, hoje eu vou ficar chateado, porque, cara, eu só sei tirar a raiz quadrada de um decimal, de uma raiz quadrada exata, dá tranquilo, mas quando não for exata, será que é só na calculadora que a gente pode fazer isso? Eu vou ficar chateado assim? Não. Temos uma solução para isso? A gente vai ver uma técnica aqui, tá? A gente vai aproximar um valor para uma raiz quadrada que não é exata, tá? Porque na calculadora a gente pode fazer. Isso mesmo, na calculadora a gente consegue. Mas a gente pode aproximar, a gente pode encontrar um valor aproximado. Como? Eu sei fazer isso? E agora? Não se preocupa que a gente vai te ensinar agora. Bora lá? Tem um passo a passo? Tem, olha só. O primeiro passo é, vamos posicionar este número entre dois números que possuem raiz quadrada. Beleza. Vamos verificar se ele está mais próximo do primeiro ou do segundo número quadrado perfeito. E depois vamos testar algum desses valores. Não entendeu? Como assim? Como assim, produção? Vamos ver então? Bora lá na telinha. E a gente vai ver o exemplo e vai ver na prática. Calma, na prática é mais fácil. Vamos treinar? Vamos encontrar a raiz aproximada do número 20. Como iremos fazer? Então, a gente vai pegar dois números próximos de 20, né? Que está aqui, o 20 esteja entre dois quadrados perfeitos. Esse é o primeiro passo. O 20 está entre o número 16, a raiz quadrada de 16, e a raiz quadrada de 2 quadrados perfeitos, depois de 16 é 25, né? Então, olha só, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5. Então quer dizer que esse cara aqui, o 20, ele está entre 16 e 25.
Se ele está entre 16 e 25, ele está entre 4 e 5. Ele está entre o número 4 e o número 5. Mas ele está mais próximo. O 20 está mais próximo de 16 ou de 25? Então, vamos testar? Vamos fazer a diferença? Ó, de 20 para 16, falta 4. De 25 para 20, de 20 para 25, falta 5. Resta 5, né? A diferença é 5. Então, ele está mais próximo de 4. Como ele está entre 4 e 5, eu vou aproximar esse raiz quadrada de 20. Vamos aproximar a raiz quadrada de 20 para 4. 4, aproximadamente, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Aproximadamente, nós vamos usar este símbolo em matemática, ó. Aproximadamente 4,4. Se você deixar assim, tá ótimo, porque é um número impreciso, né? A gente vai aproximar ele. Então, beleza? Pegou a ideia aí? Pegou? Isso mesmo, agora sim, agora ficou legal, eu entendi, galera. Entendeu mesmo? Então agora eu estou feliz porque eu entendi, agora pelo menos aí para aproximar, é um valor entre 4 e 5, a gente viu, então chega mais próximo de 4,4, beleza? É um valor aproximado. Conjunto dos números irracionais, a gente temos aqui alguns exemplos. Na telinha, raiz quadrada de 7, o π, raiz de 12. E aqui a gente tem um número infinito não periódico. Conjunto dos números reais, agora sim, chegou. Chegou por último para mandar em tudo agora. Porque o conjunto dos números reais, vamos pensar um pouco. Escolha um número entre 1 e 10. Geralmente você vai pensar, é 2, 3... 5, sempre você pensa, geralmente você só pensa nos números naturais. Mas, gente, qualquer número que você pensar entre 1 e 10, gente, com certeza ele é um número real. E aí chega para mandar em tudo aqui o conjunto dos números reais, que são, né, gente, que são os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Então, qualquer número aí que você imaginar ali, beleza? Ele é um número real. Então, nós podemos dizer que os reais é a união dos números racionais com os números irracionais. Se você unir esses dois conjuntos, você vai ter quem? O conjunto dos números reais, beleza? Então, está aqui a representação, a nomenclatura. Se você unir racional com irracional, você tem real. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos em frente. Tudo jóia até aí? Certinho? Então, o conjunto dos números reais, só para enfatizar aqui, que é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. E na telinha, no diagrama, a gente fica assim. Olha, a gente viu o primeiro conjunto naturais, e os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Beleza? E aqui a gente viu quem? Fora, aqui, ó, até destacou em uma outra cor aqui, em rosa, aqui, o número π, a raiz quadrada de 2, que pertence ao conjunto dos números irracionais. Beleza, beleza, beleza. E com isso, galera, com isso, a gente encerra a parte de conjuntos numéricos. Tranquilo, tranquilo? Vai anotando, gente, porque isso é muito importante. Quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente tem que lembrar de todos esses carinhas que a gente viu aí, tá? O N é o quê? Isso mesmo, conjunto dos naturais. Vamos ver se você lembra. O conjunto I é o conjunto dos inteiros? Isso mesmo. É o conjunto dos irracionais, porque inteiros é representado pela letra
Z, que não tem nada a ver com inteiro, mas Z representa o conjunto dos inteiros, que são os positivos e negativos. Também vimos o conjunto Q. O Q são os racionais, representado pelas frações, pelos números decimais, e pode ser também um inteiro positivo, negativo, ou também somente positivo, só para dizer que também é um número natural. Certo, certo? E por último a gente viu o conjunto, os últimos conjuntos, que são os maiores, né? Os maiores aqui, quem manda aí é os reais, porque os reais é a união de tudo, dos racionais e dos irracionais. Beleza, beleza? Ficamos por aqui. Opa, ainda não, né? Por quê? Porque a gente tem o nosso tradicional brincando com os números. Nosso Brincando com os Números de hoje, a gente tem um teste de raciocínio. Em uma gaveta, existem 10 meias amarelas e 10 azuis. Quantas você tem que pegar para obter, com certeza, um par de cor idêntica? Pensa, 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 pensa. Em uma gaveta existem 10 meias amarelas e 10 azuis. Quantas você tem que pegar para obter, com certeza, um par de cor idêntica? E fica aí o nosso teste de raciocínio para você pensar um pouquinho. É isso mesmo, a gente quer que você pense um pouquinho, porque o nosso Brincando com os Números tem essa finalidade de divertir, você fazer um teste de raciocínio, uma charada, tá? Beleza? Beleza? Isso mesmo. Então, gente, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração e até mais.